o Google proibiu uma outra estatal de mídia russa de utilizar seus recursos de notícias. Atenção, é informação nova, exclusiva da Reuters, aqui, parceira da CNN, nessa cobertura da guerra na Ucrânia. O Google proibiu, disse que removeu editoras russas financiadas pelo Estado, como a Russian Today, é por isso que é chamada de RT, de recursos relacionados a notícias, incluindo a ferramenta de busca Google News. Isso foi feito após a invasão da Ucrânia. O presidente de assuntos globais do Google disse à Reuters em um post, disse nesta terça-feira em um post no seu blog que a crise essa crise extraordinária, no sentido de enorme, está sendo obrigado a tomar medidas também extraordinárias para impedir a disseminação de desinformação e interromper campanhas de desinformação online. Eu quero chamar o Fernando Nakagawa, que está aqui conosco, para que a gente possa agora mais uma notícia. É o segundo grande movimento só no dia de hoje dessas megatechs, não é mais do que big techs, megatechs contra a Rússia, abraçando o discurso Ocidente e da Europa de que os russos transformaram seu aparato estatal numa máquina de desinformação, Nakagawa. Eu queria a sua análise, porque mais cedo foi a Meta, o grupo Facebook, Instagram, que disse que estava dando um downgrade em todas as informações vindas de veículos estatais russos, exatamente para tentar conter a disseminação de mentiras nas redes sociais. Naka. Em tempos de algoritmos, redes sociais e autoridade na internet, esse tipo de medida é muito importante porque impede ou reduz muito a exposição do conteúdo gerado por esses veículos de comunicação estatais. No caso dessa decisão anunciada agora pelo Google, trazida pela agência Reuters, eles vão retirar o Russia Today da ferramenta Google News, que é um indexador de notícias. É mais um golpe nesses veículos de comunicação russos que mais cedo, como a Dani mencionou, já tinham sido rebaixados. Aí é um rebaixamento nas plataformas da Meta, novo nome do Facebook, o Facebook mesmo, o Instagram, que vão passar com uma alteração no algoritmo a não dar tanta visibilidade para o conteúdo de empresas de mídia russa controladas pelo Estado. No caso da Meta, o Nick Clegg, que é também um executivo dessa área de conteúdo, diz que eles estão rebaixando esses veículos, no caso do Russia Today e também o Sputnik, para tentar fazer com que seja mais difícil encontrar esse conteúdo nas plataformas controladas pela Meta. Medida muito parecida já tinha sido anunciada pelo Twitter, que etiqueta, que coloca uma tag dizendo que é uma empresa estatal russa, e também pelo TikTok, que também alterou e rebaixou no algoritmo. Agora, uma coisa importante, Dani, esses veículos de comunicação como o Russia Today ou Sputnik até tem uma visualização, uma audiência grande no Ocidente. Eles têm em língua inglesa, em espanhol, em várias línguas do Ocidente, mas não são um veículo primordial para os próprios russos, Os russos, por exemplo, não utilizam as redes Facebook, não são as mais usadas. O VK, por exemplo, que é uma rede totalmente russa, é a segunda rede social mais usada pelos russos. E o Facebook, por exemplo, o Instagram está em quarto, o Facebook é o 7º serviço de social mais usado por lá e o Twitter o 11º apenas. Então, os russos têm outras redes, o VK é o segundo e uma outra rede, Odinoklassnik, que é a 5ª rede mais popular entre os russos. E aí também vale lembrar uma coisa, essas empresas, as Big Techs, estão sendo escrutinadas atualmente pela opinião pública norte-americana porque prestaram um desserviço ao longo dos últimos anos ao permitir a propagação de muita desinformação. Se fosse só dos Estados Unidos, Vamos lembrar do Brexit, que é uma rainha de tudo. É fartamente documentado que tipo de serviço o Facebook prestou durante a campanha pelo Brexit, foi responsável por fomentar sentimento xenofóbico mesmo no Reino Unido, a ponto dos mais velhos terem conseguido, numa votação
muito ranhenta, né? Uma votação muito cerrada, aprovar o Brexit no Reino Unido. Desculpa, Naka. Não, e aí uma outra informação que é mais curiosa até, hoje começa a vigorar uma outra regra russa que exige que plataformas de conteúdo por streaming, como Netflix, por exemplo, com mais de 100 mil assinantes, tenham obrigatoriamente de veicular, botar ali no seu sinal, na sua plataforma, 20 canais russos, conteúdos de 20 canais russos, a maioria deles estatais. A Netflix, como a regra começa hoje, se pronunciou com um comunicado dizendo que, dada a situação atual, lá do contexto russo, não temos planos de adicionar esses canais ao nosso serviço e aí, diante dessa decisão, é muito provável que o serviço seja banido do território russo.